Então vamos lá. Só vou dar aqui as boas-vindas. Eu sou a Fabiana Figueiró, sou presidente da GAI. Estou aqui já vendo vários, alguns diretores e associados. É um grande prazer ter todos vocês. A gente costumava fazer em momentos normais de temperatura e pressão grupos de estudos periódicos, né, fechados aos associados. Mas considerando esse momento aí tão delicado, né, mais de 8.000 mortes já, né, no nosso país, e a gente sabe das dificuldades que todos estamos passando, e a advocacia ambiental não é diferente. Então a gente decidiu que valeria começar a fazer esses grupos abertos, né, a toda a comunidade. A gente fez uma live ali antes do feriado, do dia 1º de maio, com várias entidades representativas. Foi um evento com mais tempo de divulgação, e esse a gente acabou fechando aí no início dessa semana, mas a gente queria muito ouvir o Maurício e o Bussolotto falarem sobre a questão das condicionantes ambientais. Vou passar de imediato aqui, agradecer a presença de todos, e vou passar de imediato a palavra para a doutora Kelly Comin, que é diretora da GAI, especialista em direito ambiental, e ela vai conduzir essa discussão. Eu vou ficar aqui quietinha, só tentando mexer direitinho nos microfones, que eu estou tentando aprender aqui essa geringonça. Obrigada. Kelly, a palavra é tua. Obrigada, Fábio. Reitero também as considerações aí, agradeço a presença de todos, aos associados da diretoria e os convidados também. Fiz bastante convites ao pessoal aí a interagir, que o tema é bem interessante mesmo. A proposta da GAI de fazer esses grupos de estudo, realmente a gente visa a interagir com bastante temas que estão em discussão, em vigor, né? E ainda mais esses agora que a gente não se sabe, a cada dia vem uma lei, uma norma, uma MP, então não sabemos muito bem como conduzir, mas estamos aí abertos nos debates, né? Também eu gostaria, então, de esclarecer que, né, cada convidado, então, tem 15 minutos, né, para fazer as explanações. Já quero deixar aqui o elogio, né, de estar mediando com esses dois colegas que admiro tanto, né. Então, vamos começar sem mais delongas, né, começamos pelo Dr. Maurício Fernandes, que é ex-secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, hoje militante, então, dessa árdua área da advocacia ambiental. Por gentileza. Tá bom, Kelly, obrigado pela apresentação, palavras bondosas, gentileza tua, é recíproco todo o carinho e a admiração. Eu acho que a nossa associação ela conseguiu ser formada por profissionais assim, com bastante cumplicidade. Estou vendo que a Fernanda está aqui na live e a Fernanda hoje me convidou para fazer uma fala para os alunos ali da graduação. Eu acho que foi um papo bem bacana, uma troca de experiência. Eu acho que esse é o grande objetivo, né, de uma associação com essa natureza, que é o aprimoramento, que é a troca de ideias, né, o aperfeiçoamento, e isso é importante. Não posso deixar de registrar aqui, né, que muito me honra fazer parte desse grupo também, a presença da Luísa. Luísa foi minha professora, uma querida, acho que é um exemplo para todos, né? A Luísa já foi homenageada, merecida homenagem. Então, Luísa, publicamente aqui, mais uma vez, sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço a presença dela, porque, de fato, na acepção da palavra professor, eu sou professor, na época que eu fui aluno dela, eu não era, e acho que a grande mérito, né, do professor é inspirar o aluno. Então, isso é bacana e é muito legal. O Bussolotto... Maurício, posso fazer uma intervenção? Por favor. Eu gostei muito, porque hoje tu não reclamou que eu te dei uma nota baixa. Eu estava esperando. A minha consciência está melhorando, eu já estou começando a me sentir mais tranquila. Hoje eu vou dormir tranquila. Obrigada. Não, mas já que tocaste no assunto, né, a minha nota mais baixa na minha especialização foi da professora Luísa. Né? É claro que quem dá nota é o aluno, não é o professor. Né?
Mas é uma brincadeira que a gente já tem há alguns anos, né, Luiz? É isso aí, isso aí. Eu nem ia falar, prometo que eu não ia falar, mas já que tu lembraste, né? E, bom, e o Bussolotto também aqui compartilhando esse momento. O Bussolotto é um parceirão também da advocacia, né, militante, advocacia raiz, vamos usar um termo da moda aí, né? E também a nossa presidente, a Fábio, né? Eu acho que está conduzindo muito bem a associação e propagando a associação. Esses dias eu estava conversando com um consultor ambiental, ele disse, não, lá na AGAI, leva esse assunto lá para discutir na AGAI, lá, eu assisti uma live de vocês, então, bacana. Mas também de fora aqui da associação, eu quero registrar duas presenças que eu estou olhando aqui aleatoriamente nos nomes, né? A Jussara, que eu não sei se ainda está aí, mas a Jussara estava ali, né, também, profunda experiência em planejamento urbano, e o João Pedro, que trabalha com energia solar, também conversamos muito já nos últimos anos aí. Só te interrompendo, Maurício, preciso fazer isso porque eu sou associada da Aves também, a Jussara é presidente da Aves, né, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental aqui na seção Rio Grande do Sul, então muito nos honra aí com a presença. Com certeza, por isso que eu fiz questão de registrar, já vi que ela já botou ali no chat. Obrigado por estar aqui conosco, Jussara. Sempre bem-vinda, né, Fábio? Isso é importante. Bom, gente, assim, até eu acho que de repente cada um falar 15 minutos, eu não sei se é a melhor forma, mas eu vou dar uma pequena abordagem aqui e depois eu acho que a gente pode privilegiar assim, um certo debate, não quero furar o protocolo, tá? Mas é que eu vejo e sempre tenho esse objetivo ali no nosso grupo, né, dos associados, de pautar pontos, de pautar temas, né, que me afetam diretamente no exercício da minha profissão, e acho que a função da associação com esse objetivo, né, uma associação de advogados que atua na área, é justamente trazer para dentro da associação temas que podem ser comuns a outros colegas, né? E nesse período que nós estamos vivendo, né, já estão falando aí em pandemônio, né, não em pandemia, né? Mas nesse período que a gente vive, alguns pontos, não só a licença ambiental, quero trazer 2 pontos importantes para os empreendedores aqui, que a gente responde questões permanentemente, que são fora de licença, que são as obrigações perante o IBAMA, né? Eu me refiro aí da taxa de controle e fiscalização ambiental, que é uma taxa que ela não foi prorrogada, né? Até se tinha expectativa que fosse prorrogada. Vários tributos, né, foram prorrogados e, de fato, quando virou ali para pagar a taxa do primeiro trimestre, não houve a prorrogação. Não sei se vai haver, né, no segundo trimestre, mas isso eu acho que é um ponto que falta. O valor pode não ser muito, mas nesse momento a experiência tem demonstrado que a gestão financeira das empresas está numa fase assim bem delicada, né, onde muitos estão buscando economia absolutamente em todos as rúbricas contábeis, né, de qualquer balanço aí. Mas, né, foi prorrogado o RAP, né, o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, foi para 29 de junho, era um relatório que já deveria ter sido apresentado, e isso já é uma ajuda, porque envolve o preenchimento, até a consultoria da empresa de fazer esse preenchimento. Então, isso é uma notícia positiva, né, a prorrogação do RAP. Em relação às licenças ambientais, eu acho que tem muita coisa que poderia acontecer, tá, e não está acontecendo. E aí eu quero fazer um destaque no primeiro ponto, que são os vencimentos das licenças, né? A gente teve a prorrogação, 2 normas já estaduais sobre isso, né, que prorrogaram as licenças, mas eu acredito que uma prorrogação com prazo de 30 dias,
né, como foi, por um período bem restrito, específico ali, ela não responde na proporção devida à necessidade do setor empresarial. Por quê? Porque a relação do empreendedor com o órgão ambiental é uma relação perene, é uma relação de extrema permanência e vínculo. Não há empreendimento sem a relação com o órgão ambiental. E é óbvio que eu estou me falando daqueles que dependem de licença, que é o nosso objetivo aqui. Então, o que mal tem, né, fazer essa prorrogação para 2021, por exemplo, sempre lembrando que 4 meses antes já tem que fazer o protocolo. Você tem que fazer o protocolo de renovação 4 meses antes, na verdade a gente está falando aí de, no mínimo, 6 meses antes de uma mobilização mais intensa, sem contar, claro, a manutenção da licença em relação à atividade. Eu acredito que tem ponto que deve ser observado, que principalmente pelo Código Estadual vigente, que ele mudou os prazos, o Código antigo, a Lei 11.520 do ano de 2000, ela tinha, essa legislação, prazos específicos, estaduais. Hoje, o atual Código, ele remete à regra federal, e a regra federal é a 237, que fala ali em 5 anos para LP, né, de teto, estou falando só os tetos, né, porque é o cronograma, tudo bem, mas 5 anos para LP, 6 para LI e 10 para LO. Tá? E a norma federal expressamente coloca esses prazos como máximos. Né? Então, talvez pudesse haver alguma discussão aí de um teto nesses prazos para prorrogação. Né? No entanto, a gente sabe que, embora exista atividades com prazo de validade de 10 anos de licença ambiental, essas não é tão comum, não são todas as atividades com prazo de validade de 10 anos. Então, pelo menos nas LOs aí teria alguma margem interessante para prorrogação. Em relação à LP e à LI, a gente não pode esquecer que a pressa é do empreendedor, né? O empreendedor é que tem maior pressa. E se apresenta um cronograma de investimento, um cronograma de obra, esse cronograma invariavelmente é alterado nesse momento. Então, também, de uma forma até, pode-se buscar a teoria da imprevisão, pode buscar aspectos já existentes na legislação, o próprio Código Civil traz bastante isso, caso de força maior, caso fortuito, no artigo 370, 400, naquela parte ali do Código. E essa relação, claro, não vai ser avocada para o ente público, mas vai ser avocada em relação a um cronograma de obras que não foi cumprido, não pode ser cumprido. Né? Mas, repito, fica a ressalva aí dos 5 anos de teto para LP, 6 para LI e 10 para LO. Mas outro ponto que tem sido assim, bem relevante, que decorre da não prorrogação em prazo mais longo do vencimento da licença, diz respeito às taxas. Tá? E aqui eu uso o mesmo argumento, que é o argumento da relação entre empreendedor e órgão ambiental, que é uma relação de continuidade eterna, né? Que é postergar esse pagamento. Se não posterga o vencimento, então, pelo menos, eu acho que seria importante postergar o pagamento dessas taxas. Né? Por quê? Porque, para se ter uma ideia, tem taxa, agora mesmo, faz 40 minutos eu estava conversando com um cliente que tem que pagar uma taxa em torno de R$14 mil para fazer a renovação. Ele colocava o seguinte, olha, com R$14 mil eu pago o salário de 4 colaboradores. E hoje, todos nós, não só empresário, todos nós, vivemos em momentos de escolhas, de permanentes escolhas. Né? A cada segundo, a cada minuto, a gente está fazendo escolhas, está tomando decisão. E partindo dessa premissa, que eu não vou repetir agora, dessa relação perene entre FEPAM, para usar aqui o licenciamento estadual, e a empresa que opera, eu não vejo
grandes prejuízos, né, ou prejuízos significativos, não vejo isso, se essas taxas, mesmo que a licença for objeto de renovação, que essas taxas, então, não sejam remetidas ou parceladas ou prorrogadas. Né? Então, esses dois pontos que eu queria me centrar mais no debate, até para deixar aí para o Bussolotto, embora já não combinou nada aí na divisão do nosso tema, mas para deixar para o Bussolotto fazer também a sua abordagem e depois acho que é importante a gente fazer um debate aí. Tá, Kelly? Então, eu te devolvo a palavra. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Maurício. Excelente exposição, como sempre. Realmente, a gente está nesse cenário, né, de incerteza, se vai ser efêmero ou não isso, né? Bem complexo. E essa falta de ter a conjuntura de parcelamento tão rápido, né, acaba prejudicando o empresário mesmo. Mas, bom, então, vou passar já a palavra para o doutor Leonardo Bussolotto, o qual também já milita na área da advocacia, escreveu um artigo, né, já sobre esse tema no portal da direitoambiental.com. Então, também já gostaria, como... Tá me escutando? Não entendi. Eu gostaria também já de fazer uma ressalva sobre o artigo, né, que qual o momento, né, que o empreendedor tem ali uma segurança jurídica, né, foi bem colocado isso no artigo, seria também já do Dr. Leonardo já passar essas informações, se possível, por favor. Oi, Kelly, boa tarde, não sei se tu me ouve bem. Sim. Mais? Acho que congelou. Deu uma trancadinha, Leonardo, no teu vídeo. O meu deu no áudio antes também. O Leonardo está falando de Passo Fundo. Acho que a internet lá está... Não que Porto Alegre seja um grande exemplo aqui de onde eu falo, mas... Acho que até chegar o sinal aqui, não sei. Acho que ele saiu, tá entrando de novo. Esse período de lives aí, coitado das empresas, né? De telefonia, de dados. Verdade. Acho que ele está carregando ali já. Deixa eu aproveitar aqui enquanto o Bussolotto entra e só dizer para vocês que a gente tem redes sociais, então se vocês quiserem acompanhar os eventos e as discussões da AGAI, a gente está no LinkedIn e também no Instagram é AGAI 2020 e no Facebook também procurando por Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial. Vocês conseguem acessar lá os nossos materiais. Essa live, inclusive, vai ficar registrada lá no site, para quem quiser assistir depois. E para quem não for associado, né, aproveito aqui também para fazer o convite. Bussolotto... Não voltou ainda. Aproveito aqui para fazer o convite, então, quem não é associado, né, chamar no Instagram ou qualquer outro meio de rede social que a gente tem para a gente prestar todas as informações e, enfim, encaminhar a visão da associação, prestar os demais esclarecimentos necessários para todos participarem aí e continuar montando esse grande grupo que é a AGAI. Isso aí. Enquanto o Bussolotto não entra, eu vou passar para vocês uma informação aqui em primeira mão. A ideia é que amanhã, tá, a gente lance no site direitoambiental.com um e-book voltado a gestores ambientais, exatamente de como fazer esse enfrentamento da licença ambiental e da fiscalização ambiental, esses dois instrumentos da política nacional, com sugestões para os gestores ambientais. E faz parte das sugestões esses dois pontos que eu trago aqui, que para mim são os principais, que é a postergação da taxa e a postergação do vencimento. Mas tem recomendação de
de reuniões virtuais, de processo eletrônico, muito baseado também na boa-fé do particular frente ao poder público, no sentido de que confiar mais nos laudos dos particulares, né? Então, para ser amanhã, evidente que eu vou postar ali no grupo, e é um e-book, ele foi feito além de mim, do Albenir, do Ricardo Carneiro, do Valtric, do Alessandro Panazzolo, que é do Paraná, e do Franco, que é de Uberlândia. Então, são 6 colegas, todos eles com experiência na área pública e na advocacia ambiental, e prefaciado pelo Talden. Então, deve ser o lançamento amanhã. É um e-book, aí umas 40 páginas, super gostoso de ler, assim, levezinho, mas voltado para os gestores ambientais. Então, já fica o merchan aqui e o convite para todo mundo ler depois. Tá certo. Muito obrigada, Maurício. Eu acredito que o Bussolô não está conseguindo entrar. Eu posso aqui, Kelly, fazer uma pergunta para o Maurício? Acho que a gente abre Já vou me inscrevendo, então. E também, assim, eu até tenho mais coisa para falar, mas também eu não quero, né, falar sozinho. Então, eu deixei alguns outros pontos, assim, mas a gente pode ir tocando enquanto ele tenta entrar de novo. Hein? Então, tá. Pergunta, então? Posso falar? Pode passar. Pode perguntar. Eu queria, Maurício, enquanto o Bussolotto não entra, então, ouvir a tua opinião. Eu sei que tu também estudaste o novo decreto de Porto Alegre, né, sobre que altera aí várias questões relacionadas à emissão de habits, e emissões de licenças ambientais e autorizações de supressão e manejo vegetal, né? Eu achei muito interessante essa forma como o município trabalhou, a possibilidade de se dar andamento no pedido de licença sem o pagamento da taxa, né? Deixando o pagamento da taxa para o momento prévio à emissão da licença, e também a possibilidade de que ocorra autorização aqui para manejo de vegetação sem a vistoria prévia, né, do órgão ambiental. Eu queria que tu comentasse um pouquinho em que medida tu acha isso interessante, ou se te parece um pouco ousado demais, especialmente nesse momento que a gente vive, né, de dificuldade de trânsito, por exemplo, fisicamente entre, né, dos funcionários dos órgãos ambientais até os locais em que os empreendimentos devem acontecer. Claro. Então, Fábio, assim, vamos pegar o ponto da taxa, né? Pagar no fim do processo ajuda, mas é um atestado de demora do processo, porque o bom seria que a licença saísse muito rápido, né, em questão de uma semana, e o pagar no fim não faria diferença nenhuma. Eu estou usando uma semana aqui como mero exemplo, assim. Mas o pagar no fim do processo resolve quando o processo demora. Se o processo não demora, não resolve nada. Em relação, que eu acho que é o principal ponto ali, tá, da solução encontrada por Porto Alegre, e eu acho que Porto Alegre andou muito bem, tá? Eu acho que foi um dos municípios que enfrentaram mesmo as dificuldades, considerou assim as dificuldades que o particular está passando, e tocou num ponto que é crucial, que é a confiança, e eu falei já isso, que é a confiança no trabalho do privado, do responsável técnico privado. Tem uma frase aí, até por ter trabalhado ali na secretaria, nesse governo, né? Essa sempre foi a diretriz do prefeito, e é uma diretriz que ela é boa. Até hoje eu comentei com a Fernanda na aula dela, que é uma diretriz que é boa, mas não vale para tudo, né? A gente não pode achar que, por exemplo, uma licença autodeclaratória, que eu já estou entrando num outro tema, mas faz parte desse mesmo objetivo, que é confiar no laudo privado, né? O poder público sem aquele estigma do carimbo, né? Para existir tem que ter um carimbo, para dirigir tem que ter um carimbo, assim por diante, que são as licenças, né? Isso que eu quero dizer. Então, o confiar no trabalho do privado
sempre foi uma diretriz do prefeito. A gente avançou muito quando eu tive os 2 anos ali, a honra de ser secretário, e avançamos no sentido de construir, tá, o que até está no e-book, que vai ser lançado amanhã, os POPs, os Procedimentos Operacionais Padrão, que visam o quê? Visam dar uma segurança jurídica para ambos, para o privado e para o público. Para o privado, no sentido de que ele sabe o que precisa apresentar de laudo, de informação, de técnica, e sabe também como que isso vai ser avaliado. E o servidor público também vai ter a sua segurança no momento em que, se essa exigência não for cumprida, ele vai negar o requerimento sem que ninguém venha depois dizer que ele está sendo, como a gente ouve muito, e eu acho uma tremenda injustiça, assim, está perseguindo, está extrapolando suas competências. Não, o servidor ele tem que fazer o trabalho dele, quanto menor discricionariedade eu vejo, melhor para o próprio empreendedor. Então é nesse sentido. E o decreto de Porto Alegre, então, ele traz isso que já era um objetivo, a gente começou a construir isso lá, mas ele precisa de uma base anterior, que é justamente saber o que o técnico privado tem que apresentar para o técnico público analisar. E como isso já está maduro, a pandemia deu um empurrãozinho nesse processo aí. Bom, o Bolsoloto está aí, né? Verdade. Bom, vamos então passar ao doutor Bolsoloto. Tem que ligar o áudio. O Fábio consegue ligar o áudio dele? E aí? Agora sim, Okay? Agora sim. Legal. Oi, Kelly, então, novamente, eu agradeço pela condução, né? Então, pelas palavras iniciais, aí peço desculpa que não sei o que de fato aconteceu, aí provavelmente uma queda aqui, mas seguimos então. Obrigado pela tua fala inicial aí, e é um prazer estar falando também com vocês. De antemão também agradeço a presidente Fabiana, né? O Maurício, e o Maurício falou muito de professores, tive o prazer de que tanto o Maurício como a Fabiana foram meus professores na pós do IUMA, né, do Direito Ambiental Aplicado ao Negócio, onde eu tive a oportunidade de conhecer mais colegas como o Benir e tantos outros. Então, é um prazer estar junto. E, além de professores, 2 grandes profissionais enaltecem a nossa associação, como vários outros colegas, que, para não me estender, não ficarei citando nomes, mas, enfim, dizer que a gente aqui, mais do interior, se espelha no trabalho de vocês. Tive já a oportunidade com o Dr. Maurício de a gente trabalharmos em uma situação. Então, dizer que é com muita honra e com muita responsabilidade que eu venho aqui falar um pouquinho da nossa realidade nesse momento. Uma abordagem que eu gostaria de trazer para uma discussão que são as obrigações e as condicionantes que não pararam, que permanecem. E o que o Maurício falou é a chave de tudo, né? A gente tem uma tratativa perene aí, né, constante com o órgão, e a gente não se afasta disso de uma hora para outra, em que pese os decretos e que impeçam, de certa forma, alguns encaminhamentos, eles são constantes, contínuos. E o que nos traz uma preocupação enquanto operadores é que pese essa vontade do órgão, diria assim, do órgão ambiental ou dos gestores, seja a nível estadual e municipal, a gente não teve, no maior juízo, não teve em nenhum momento atitudes que pudessem tratar da questão ambiental da mesma situação de que as restrições. Quando eu digo isso, é porque as obrigações, quando elas acontecem, eu vou trazer alguns exemplos,
Por mais que a gente vá buscar de imediato alguma alternativa, a gente está numa situação que não houve a preparação para a resposta. Tem duas situações ímpares para nós entendermos isso. A gente está numa situação, por exemplo, de crise hídrica. E a crise hídrica, para nós, ela traz situações peculiares. Nós temos situações que a gente tem que avaliar um lançamento de efluente num curso hídrico que até então, numa condição normal, ela existia, e existia seja na indústria, ou, por exemplo, num condomínio, num loteamento que tem uma estação de tratamento, de uma forma. E agora nós temos uma crise hídrica que muda todo o cenário e a gente precisa levar isso para o órgão e precisa ter uma tratativa de alternância de condicionante ou de uma medida urgente, porque a gente não tem água no rio. A gente não tem água no rio, então a gente não tem uma condição para lançar aquele efluente. E eu não tenho condição de montar uma estrutura de 60 dias para alterar uma situação de um condomínio ou de uma fábrica. E a gente não tem esse comitê, vou chamar assim, de crise, para uma resposta imediata. Como a gente não tem para cumprimento de obrigações, diante de que a construção civil, por exemplo, ela não parou. E se tornaram medidas que a gente não consegue, de certa forma, atender. A gente tem, por exemplo, tivemos casos, acredito que a doutora Patrícia também teve, que é uma técnica nossa, eu falo assim do dia a dia do trabalho, né, Patrícia? A Patrícia, em duas situações a gente está trabalhando, a Patrícia está num grupo de risco, ela é gestante, ela é de Porto Alegre. Então, além do deslocamento para ela vir atender uma condicionante, a gente se depara com situações que a gente não vai ter a resposta imediata de um órgão. Por exemplo, a cidade de Passu está em home office, está com plantão na secretaria, e a gente não consegue ter uma resposta imediata para uma situação, por exemplo, de um elemento que precisa ser trabalhado num sistema de uma empresa para captação de água, diante que no rio onde está sendo captado tem uma situação hídrica que ela não pode, e eu também preciso jogar água nas lagoas para que o processo industrial siga uma situação de conformidade quanto aos seus lançamentos de efluentes, bem como uma outra alternativa, que seja um sistema de cadastro para dispensa, ou o cadastro e depois no CIOT, ou depois a dispensa ou a outorga. Eu não consigo ter isso sem que o técnico venha a campo para analisar condições técnicas de bombeamento, de regime. Então, o que a gente tem? A gente tem cenários e que a gente tem a obrigação do empresário de adimplir, e se ele não fizer isso, ele tem que comunicar, e não estão suspensos as condicionantes ditas essenciais, ou que podem trazer, de certa forma, algum impacto significativo, porém, você precisa das pessoas trabalhando, não se consegue ainda, na área ambiental, sem você vir fazer coleta a campo. Então, é uma preocupação que ela é latente, e que a gente não teve uma resposta do poder público. A gente sempre falou, e isso já veio em outros encontros, sobre a lei da liberdade econômica, o próprio doutor Sayson falando isso, o portal do direito ambiental explana isso, né? O Maurício traz isso muito bem aí com os colaboradores, no fato de que você, no momento que você precisa de uma interferência, nós tínhamos uma lei de liberdade econômica, nós tínhamos todo um preceito que estava tentando se desvincular de algumas garras estatais, vou usar esse termo. Agora a gente precisa da resposta do poder estatal. A gente volta lá na raiz do direito administrativo dizendo, olha, me socorre, cuida da crise sanitária, porém olha para mim, interfira nisso, não digo flexibilizando ou reduzindo a exigência ambiental, mas eu preciso do teu apoio, que tu entenda que é uma condição de anormalidade e eu não posso tratar os meus processos ambientais da forma que vinham sendo tratados. Eu não posso continuar não digo com exigências ambientais, mas com o trato da forma. Porque se eu tenho atividades ditas essenciais e que precisam estar
em atividade, e eu preciso que essas atividades estejam e tenham um olhar diferente. A gente teve uma situação que tivemos que fazer um deslocamento até a cidade de Panambi, onde há uma discussão sobre um canal, uma questão de tubulação numa propriedade antiga, porém dita que era um canal e isso geraria uma PP. Bom, a gente teve que se deslocar. Eu fui no meu carro, o técnico foi no carro dele. São 130 quilômetros, na qual a gente chegou lá, já vem de Passo Fundo, o pessoal já dá uma olhada, né? Vem de Passo Fundo, Marau, já dá um arrepio. Já não tivemos contato, falamos antes, olha, a gente vai ir a campo, a gente precisa fazer uma análise da bacia, do contexto, da cidade, de toda a infraestrutura urbana que se criou e que está se criando sobre essa gleba, para que a gente possa sustentar uma obrigação ambiental e uma exigência dizendo faz a readequação do teu projeto porque tu está interferindo em APP. E a gente tem que ir lá dizer isso aqui não é uma APP por isso, por isso, por isso. E desecolar de água, dizendo que não é curso hídrico, um corpo hídrico. E isso é inócuo. E muitas das vezes, tendo esses elementos, você vai levar para uma análise laboratorial, depois disso você vai querer entregar junto ao órgão, e você precisa discutir isso com o setor de infraestrutura, setor de planejamento, obras, meio ambiente, e você não tem isso. Só que se está permitida a construção civil, deveria se olhar para esses empreendimentos de outra forma, como é a mineração, como é a indústria da alimentação, como é a indústria química, e a gente não teve isso. Então, essa é uma percepção que, passados 50 dias aqui de fechamento, nosso fechamento foi 17 de março, hoje nós estamos bandeira vermelha na região norte, e provavelmente a JBS aqui, vou dar um exemplo, tinha reaberto e hoje, agora instante, a pedido do prefeito, parece que, não sei por qual medida, fechou novamente. Então, a gente está numa situação aqui na região de que está parado, e não pode estar parado. Não pode estar parado a análise do órgão sobre essa região. Uma outra situação que me parece que nesse sentido das obrigações ambientais, a gente tem um projeto que a gente está trabalhando que se deparou com uma obrigação de você fazer uma verbação de um bosque de araucária sobre uma matrícula. Mas havia a constatação lá no início do processo que era uma floresta plantada lá na década de 75, porém você tinha que ir a campo para trazer esses elementos para se enquadrar na legislação, para mostrar, olha, eu não posso ter o impeditivo da análise porque isso não é motivo, eu não posso aceitar essa condicionante, eu preciso de uma revisão dela e preciso que, com isso, você dê celeridade ao processo, porque eu estou com a empresa pronta, com o cronograma, e esse obstáculo ele não era previsto, é uma situação nova no momento que vocês não estão analisando. Eu não posso ficar 90 dias com o cronograma parado de investimento de obra por conta de uma situação que todas as demais foram resolvidas e esse momento aqui não vou ter essa solução. Então, a gente tem essas preocupações com as obrigações de agora. Mesma situação das obrigações da onerosidade, da excessividade. E fique bem claro aqui que a boa-fé, os cumprimentos, e não se fala em relaxamento disso. Isso é ponto pacífico entre a gente aqui, eu acredito que nunca foi objeto. Mas você tem situações ímpares. A gente estava fazendo recentemente, acompanhou uma situação que estava se discutindo a aplicabilidade da resolução 380 da CONSEMA, atinente às áreas úmidas, banhadas em áreas urbanas, e o estudo ele se deu num período de 2 anos. E coincidiu com a crise hídrica. Obviamente, a crise hídrica trouxe elementos diferentes. E essa licença foi emitida no dia 10 ou 12 de março, e o início das obras se deram, e aí, no meio da obra, houve fiscalização, batalhão ambiental, dizendo, não, olha, vocês não podem intervir aí, que é uma situação atípica, aí é classificado assim. Junta a equipe técnica, vai em loco, vai para o batalhão ambiental, faz reunião, no momento que ninguém tem a segurança para fazer isso. Então, esses olhares pontuais
deveriam existir nesse momento. O gestor deveria dizer, opa, vamos rever, vamos criar um comitê de sequência, pelo menos para as atividades que estão em curso. Da mesma forma, foi-se dito no período do ano passado, lá por agosto, que uma área era uma área de incidência de APP, de nascer, na qual era preciso fazer um mapa hidrogeológico, desculpe se o termo não me vem à cabeça por esse, mas mapeando o período para ver a incidência desse fluxo sobre o local. E a gente tem uma incidência zero agora. Como é que eu vou fazer essa prova se eu não tenho vistoria? Eu simplesmente vou laudar, óbvio, eu tenho a fé pública para isso, mas eu chamo uma ata notarial, na qual o tabelião dessa cidade pequena não quer ouvir falar em sair para a rua. Eu tenho que ir em outra cidade, pegar outro tabelião para trazer, para fazer a ata notarial, para mim fazer esses elementos, para que quando o órgão me receber, eu juntar. Sem a resposta de quando isso vai acontecer ou qual a celeridade disso. Não poderia, ao meu ver, ser tratado dessa forma. Então, algumas obrigações ambientais estão se tornando, vão correr o risco de se perder trabalhos de 1 ou 2 anos em cima de áreas por conta desse momento que você não consegue ter o atendimento ou o tratamento diferenciado. E não para setores, ou para empreendedor, ou para alguma empresa. Longe disso. Mas para aqueles setores que o próprio chancela do poder público está dizendo, olha, você pode estar em atividade. Fato gravante que tem preocupado também, que vem assolar junto com essa crise hídrica, são cenários, por exemplo, de um local abandonado, com passivos ambientais. Eu trago à cena uma situação de um aterro, no qual ele passou por um processo trabalhista, uma arrematação em asta pública, tem uma discussão, mas ele precisa de interferência imediata, seja na lagoa de tratamento, no queimadores de gases, no sistema de drenagem da área, bem como de limpeza. Eu tenho um local abandonado, onde eu tenho ferro, vidro, que a incidência de sol pode desencadear um incêndio. E eu não tenho a resposta imediata de como eu posso interferir nisso nesse momento. E isso veio se assolar com a crise sanitária, com a crise hídrica e mais, com a ausência de profissionais, muitas vezes da área na nossa região, para esse trato. Com todo o respeito e reconhecimento, a nossa região tem bastante profissionais que já estão naquela idade do grupo de risco. E se não for por idade, seja por alguma outra comorbidade. E aí a gente vê o empreendedor, de certa forma, sem essa resposta. Então, o sentimento que a gente tem é de que a gente está sem muito remédio jurídico, a insegurança na nossa área não é de hoje. A gente está tentando trabalhar, trocando ideias, conversando, tentando buscar alternativas, tentando trazer esses elementos, mas se criou, até certa forma, um freio nisso do órgão, dizendo, opa, agora está todo mundo querendo justificar que não pode ou que pode, usando o Covid. Usar esse termo. Mas só que não é essa a situação. A situação é, infelizmente, o nosso estado está com mais de 300 e poucos municípios em decreto de situação de crise e de emergência, por conta da estiagem. Concomitante a isso, a gente tem processos da área de mineração, construção civil, indústria alimentícia acontecendo, e a gente não consegue ter o respaldo daqueles que deveriam analisar na mesma proporção. Então, eu acho que isso é um agravante, é um cenário que deve ser discutido, deve ser alternado por conta de mecanismos de atenção, e isso é pauta para discussão. Eu não quero me estender, que eu vi que faltam alguns minutinhos, mas eu queria trazer esses detalhes. Eu já ia pedir se pudesse já ir finalizar para a gente começar os debates, Leonardo. Ok, não é essa a ideia, então, de que a gente pudesse ter uma resposta mais imediata e diferenciada para aquelas atividades que estão em desenvolvimento e que precisam do apoio do ente nesse momento. Acho que essa é a abordagem. Perfeito. Obrigada, Leonardo. Realmente é um tema bem complexo.
a realidade que a gente vive hoje e não poder justificar essa questão pelo Covid, sendo que é o principal motivo, né? Muitas empresas, como tu colocaste, efetivamente estão fechando as portas ou sendo interditadas por essas questões. Hoje mesmo, ainda há pouco saiu uma notícia de um frigorífico também ali, São Sebastião do Caí. Então, que segurança, né? Isso já, como tu colocaste, já não tínhamos muito, agora então, enfim. Mas, então vamos abrir os debates ali, vamos ver quem é que já se inscreveu. Se alguém já tem alguma pergunta para a gente começar. Acho que ninguém ainda se habilitou. Alguém quer a palavra? Alguma questão? Porque realmente os dois temas a gente eu poderia pensar numa aula para horas aí. Hoje, infelizmente, temos um tempo um pouquinho curto, mas os debates poderiam se estender muito mais. Eu queria, se me permite, Kelly, Com certeza, expor pode. alguns pontos, assim, até agora que o professor estava falando, eu pude ver melhor quem estava na reunião, e eu quero registrar a presença aqui, um abraço para o Gomes, tá? O que é arquiteto, conselheiro, e quando eu estava na secretaria, então ele era o conselheiro, um dos conselheiros, né, do Conselho de Desenvolvimento Urbano Ambiental, e era uma grande reivindicação da equipe ali, o que resultou nesse decreto que a Fábio falou, esse decreto. Então, dentro do Conselho se discutia isso, o do desenvolvimento urbano ambiental, que é do plano diretor. A Fábio era conselheira do meio ambiente, a Fábio é Jussari. Então, assim, tem vários conselheiros aqui. Mas, então, esse decreto que a Fábio comentou, que o Gomes também defendeu isso lá dentro do Conselho já há muito tempo, eu acho que ele significa um passo importante, e dentro daquela ideia de aproveitar oportunidades que são postas na crise, eu colocaria também que eu acho que pode ser uma oportunidade dos órgãos ambientais em geral rediscutir essas diferentes autorizações que são dadas pelo mesmo órgão. E aqui eu estou falando seja de Sinaflor, seja de anuência, de unidade de conservação, enfim, às vezes dentro do mesmo órgão, o processo de liberação de empreendimento, ele tramita, ele circula e fica um servidor esperando o despacho do outro servidor. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele pode ser um momento importantíssimo para aproveitar e resolver esses pontos aí também. Acho também que é uma oportunidade para simplificar ritos, simplificar exigências, de fazer enfrentamentos sobre aquilo que a gente vê muito, de que determinadas exigências são realizadas porque sempre foram. Sempre foi feito assim. Inclusive, nesse e-book que vai ser lançado, eu trago assim meramente como exemplo a questão da publicação em jornal, né? Nós temos uma resolução do CONAMA super antiga que exige publicação em jornal, que até está um pouco em desuso, mas isso ainda é exigido, e não faz mais sentido isso, acaba sendo caro e não atinge a finalidade, pode muito bem substituir isso pela publicação no próprio site, seja do órgão ambiental, seja de outro indicado pelo órgão ambiental. Outra questão, que daí eu reconheço que é um pouco mais polêmica, que é a questão de audiência pública, que acho que o grande exemplo do Brasil é o Rio de Janeiro hoje, mas as audiências públicas, não que elas devam substituir as audiências públicas presenciais, mas eu acho que pode sim vir a somar as audiências públicas presenciais e audiências públicas virtuais. Eu acho que isso também pode ser um aperfeiçoamento que a crise pode nos apresentar. E a questão que o Solotto comentou, eu queria fazer uma pequena consideração aí, e me coloco no teu lugar, Solotto, todos esses enfrentamentos, né, acaba sendo angustiante, talvez a palavra até seja essa, em relação ao que explicar para o cliente, mas
quem advoga sabe, às vezes não tem muito o que explicar. O processo cai numa Câmara, tem um julgamento, cai numa outra, poderia ter outro diferente. Então, isso acaba ficando sem explicação. Mas eu gostaria de ver, por parte dos órgãos ambientais, uma revisão ou uma consideração um pouco mais flexível do rigor das vistorias. Eu acho que dá para buscar, de alguma forma que a tecnologia coloca, e o pessoal da engenharia, da biologia vai saber muito mais isso, mas talvez vistorias remotas, alguma questão como voos de drone que filmem a área, isso for considerado. Acho que todos são pontos que a crise pode nos ensinar bastante. E em relação à impossibilidade efetiva de cumprir, né, eu acho que não há como escapar de uma produção de prova, porque no futuro, muito provavelmente, pode vir um auto de infração, e o momento é agora, né? É o imediatismo, a recenticidade, é o momento de produzir a prova agora. Ah, mas o tabelião, como o Soloto mencionou, o tabelião está confinado, ele não vai, e não tem outro, né? Não tem outro na comarca próxima. Bom, ajuiza uma ação de produção antecipada de prova, filma, tira foto, faz o que for, mas produza uma prova. Eu acho que a grande questão é não deixar de produzir uma prova. Por quê? Porque pedir prorrogação de qualquer obrigação depois que ela já venceu sempre é pior do que pedir antes de vencer. Eu até costumo dizer, pedir prorrogação depois de vencer não é prorrogação, aí é uma nova obrigação. A prorrogação se pede antes de vencer. Então, essas são as cautelas que eu gostaria de deixar, né, para os debates aí. Então, encerro novamente minha participação por hora. Certo, obrigado, Maurício. Bom, alguém tem alguma pergunta, um questionamento? Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma pergunta aí. Eu gostaria aqui eu quero fazer algumas breves colocações antes de... Não sei se tem mais alguém interessado em falar, também acho que a ideia não é a gente se estender muito aqui. Uhum. Mas eu queria só assim trazer aqui uma mensagem na linha do que, né, a partir das reflexões que o Bussoloto trouxe aí com vários desafios práticos, né, de advogar na área ambiental nesse momento de exceção que a gente está vivendo. E a partir desse ponto trazido pelo Maurício quanto à inovação, eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo um tubo de ensaio, né? Então eu concordo assim, plenamente com o que o Maurício falou, que a gente tem que aproveitar esse momento para tentar colocar em prática questões que há muito tempo se buscava, mas que não se conseguia implementar. Talvez esse momento de exceção sirva para que a gente possa ir quebrar com algumas regras. E isso certamente vai impactar diretamente na nossa atividade. Já tem impactado. Hoje mesmo eu estava fazendo uma proposta aqui de honorários e várias propostas eu coloco valores para reuniões com o órgão ambiental de uma forma isolada, porque muitas vezes a gente não sabe, né, o quanto o assunto vai se estender. E era em um outro município, eu já tive aqui que rever, né, essa questão, porque talvez a gente passe a fazer muito mais reuniões por computador, né, remotamente, do que encontros físicos. Então, assim, aquele tempo de deslocamento que muitas vezes a gente considera aí nas nossas propostas de honorário, a gente vai deixar de considerar. Isso é positivo, né, tanto para a gente quanto para o cliente. Outro ponto, assim, a FEPAM começou desde a semana passada a fazer reuniões também pelo modo remoto, que eu acho que vai ser muito interessante. Isso, em alguma medida, também dá mais segurança jurídica, né? Porque se houver a possibilidade de gravar essas reuniões, muito se ganha, né? Primeiro porque a gente consegue aqui afastar qualquer indagação quanto à possibilidade, né, de tratativas não muito diplomáticas, né? Não, enfim, questões de corrupção junto ao órgão ambiental. Segundo, a gente vai conseguir manter um histórico aqui de negociação, se a gente puder gravar essas reuniões, o que é muito bom, porque vez que outra muda
muda técnico responsável pelo processo, ou aquilo que foi dito não consta exatamente na ata, gera possibilidade de interpretação. Então, assim, aqui pensando não só em FEPAM, mas se a gente conseguir levar esse modelo, né, para outros órgãos ambientais, acho que isso vai ser muito positivo. A possibilidade de trabalhar mais com a ideia aqui de contato por WhatsApp e por e-mail com os agentes públicos também é muito bom. Eu estou fazendo uma defesa no auto de infração lá em Minas Gerais, e o policial militar está conversando comigo pelo WhatsApp aqui para esclarecer algumas dúvidas. Então, assim, eu acho que as pessoas ficaram mais flexíveis a essa possibilidade, né? Que antes era uma coisa quase intromissiva, tu fazer um contato mais direto nesse sentido. E aí, quanto a isso, assim, o que eu queria colocar é que, sendo esse um momento de tubo de ensaio, de talvez de oportunidades, né? Ainda que diante de uma tragédia, que é o número avassalador de mortes que a gente está enfrentando no país, eu deixo aqui um convite para todos, né, sejam associados ou não da GAI, quem quiser, de alguma forma, opinar e apresentar sugestões de medidas que possam ser sugeridas para os órgãos ambientais. A gente tem todo o interesse de conhecer essas propostas e pensar em uma forma de encaminhar isso como sugestão para aqueles órgãos, pelo menos os mais emblemáticos, né, como é o caso da FEPAM, Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Acho que a gente tem aqui a possibilidade de construir aí algumas soluções conjuntas a partir da visão da advocacia. É isso, vou encerrando, que já falei demais. Não, ótimas considerações, Fábio. E realmente isso aí é uma cultura também da parte da tecnologia, né? Eu vejo no dia a dia, às vezes, muitos clientes um pouco truncados essa questão de querer aprimorar, ter acesso maior a internet, ou até mesmo os drones, né, para captar mais imagens da área. E eu vejo isso uma certa dificuldade no dia a dia, e que agora, enfim, em vista de tudo que está ocorrendo, se torna meios para a gente conseguir trabalhar, tanto fazendo as videoconferências, as reuniões por telefone. Eu vejo que isso também com os órgãos ambientais está muito efetivo. Essas semanas que tiveram fechado, telefone, as urgências estavam atendendo super atenciosos. Então, assim, não dá para dizer que não está sendo feito, mas, claro, a gente precisa aprimorar muito ainda, e também essa questão de ter uma condição melhor para o empreendedor conseguir se manejar com essas novidades. É tudo muito novo e a cada dia entra uma novidade diferente, então, realmente, é um clima diferenciado para todo mundo se adaptar. Então, as dificuldades que o Leonardo também colocou, estou vendo bastante no dia a dia, e é muito complexo ver que muitas empresas fortes estão ficando bem limitadas. Então, realmente, agora é uma união para que isso tudo passe logo, né? Eu quero agradecer a todas também a presença, e acho que não tem mais perguntas, questionamentos. Então, acho que vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, tanto os associados quanto aos convidados, e até uma próxima, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.